O tema de hoje é sobre brecha espiritual. Por que não devemos nos colocar nas brechas, né? Porque qual é a necessidade de nós, de nos colocarmos numa brecha? Porque elas existem. E o que fazer para que possamos tapar essas brechas? Queridos, vamos ler em Ezequiel 22, no capítulo 22, e o versículo 30. Eu vou ler o versículo anterior só para ajudar os irmãos a contextualizar o porquê Deus está falando desta maneira. Tá certo? Deus abençoe, minha querida. Essa situação está retratada, descrita em todo o capítulo, né? Na verdade, já nos outros capítulos, nos outros livros anteriores, mas especificamente neste capítulo. Mas eu não lerei tudo, vou ler só 22 e depois eu comentarei. 29, perdão. Ao povo da terra oprimem gravemente e andam roubando e fazem violência ao aflito e ao necessitado. E ao estrangeiro oprime sem razão. Não parece o jornal de hoje? Parece a notícia de hoje. A Bíblia é mais atual. Isso foi escrito quantos mil anos atrás? Não é? Antes, muito antes de Jesus nascer. E é atualíssimo. Continuando o 30. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. Que tristeza, não? Amados, da antiguidade, né, era comum cidades, castelos, cidades serem construídas em lugares altos. Era comum também ali fazerem muros de proteção. E aqueles muros, em alguns trechos de todo aquele muro, havia uma brecha. E o que é uma brecha? Uma brecha é um espaço que impede, né, algo de se ligar, de se unir a outro. Um objeto, um local, pessoas, né? Havia uma brecha, para que inimigos não entrassem, né, naquela cidade, naquele castelo, naquela comunidade, através daquelas brechas. Era eleito, então, era designado, então, alguém para vigiar essas brechas, para estar ali naquela brecha. E é interessante que aquela pessoa ficava ali para, né, alertar, para proteger aquela cidade de inimigos que viessem, não é? E o interessante é que a pessoa precisava ter muita paciência. Porque ali passavam-se dias, meses, às vezes até anos, e nada acontecia. Como também poderia acontecer de repente. O importante era estar ali na brecha, não podia sair. Porque não aconteceu nada, eu estou há uma semana, não aconteceu nada. Não vai acontecer. Ontem eu fiquei o dia inteiro. Não aconteceu nada, não vai acontecer.
Você sabe? Você tem certeza? Então era necessário a paciência. A pessoa teria que ter essa característica de paciência. Porque ela tinha que se manter ali na brecha. Ela não poderia sair. Aquele povo estava passando, a nação, né, de Jerusalém estava passando por uma situação onde havia muita corrupção. Havia ali um desrespeito para com o próximo, roubos, sabe? Desrespeito aos estrangeiros, que Deus tinha colocado ali leis específicas. Vocês já foram estrangeiros em terras estranhas. Respeitem os estrangeiros, né? Não defraudem, não roubem. Enfim, tudo que era contrário ao que Deus tinha ensinado àquele povo estava ocorrendo. Estava ocorrendo. Então Deus chega ao momento e falou assim: olha, eu procurei, eu busquei. Tem uma frase, não sei quem disse, mas eu achei interessante. Se é verdade que o homem procura a Deus, ainda mais é verdade que Deus procura o homem. Sabia disso, né? Que Deus procura o homem. Tanto é que Ele nos amou primeiro, mesmo antes de nós o conhecermos, não é? Sem saber quem era Deus, nós já tínhamos um Deus que nos amava. Nós já tínhamos o amor dele por nós. Então Deus procurou alguém que se colocasse espiritualmente na brecha, intercedendo, orando por aquele povo. E Deus falou: e não achei. Que coisa triste. Que coisa triste. Lembra-se de Abraão? Quando Deus decide, olha, a corrupção, a prostituição, a luxúria de Sodoma e de Gomorra, a idolatria, não estou mais suportando. Eu vou destruir aquela cidade. Não tem mais jeito. E Abraão intercede, fala: Senhor, olha. E Deus pacientemente ouve Abraão. Senhor, vais destruir ali todo mundo, Senhor? Mas se tiver 50 justos? Ah, tá bom, se tiver 50 justos, eu não destruo. Abraão pensou, orou, pensou. Senhor, se tiver 40? Tá bom, Abraão, por amor aos 40. E assim foi, e 30, e 20, e 10, e 5. Não tinha ninguém. Até que Deus tirou, por amor a Abraão, o seu sobrinho, Ló e sua família. Não havia ninguém. Terrível. Amados, nós estamos vivendo uma situação hoje de uma tristeza muito grande, de uma falta de respeito, de empatia, de amor ao outro, o individualismo muito grande, a corrupção e a presença de Deus incomoda quando você se revela cristão, quando você é percebido como cristão, incomoda, não é? E está se alastrando. E está se normalizando. Mas Deus continua procurando quem se coloque na brecha. E olha que coisa importante. Ele precisa só de um. Está vendo como a sua oração é importante? Como a sua intercessão por sua família é importante? Só eu estou orando. Deus só chamou um. Para que uma cidade inteira não fosse destruída. Bastava um. Amado, Deus está procurando você. É justamente você. Para se colocar na brecha de sua família. Da nação. É só você, da igreja. É só você que Ele está procurando. Para se colocar na brecha.
Graças a Deus que nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Domingo tem bastante. Mas para se colocar na brecha, são poucos. Nós temos o relógio 24 horas de oração. Preciso se colocar na brecha. É preciso se colocar na brecha. Olha o poder que Deus nos dá. A autoridade espiritual que Deus nos dá. Basta um. Eu procuro, eu estou procurando. Deus está sedento de desejo de querer abençoar a nação, de querer livrar, de querer libertar, de querer sarar, de querer salvar a tua família, a nossa nação. Por isso Ele procura quem interceda, Ele procura quem ore, Ele procura aquele que se coloca na brecha espiritual. Se havia uma necessidade numa brecha física, para que inimigos não viessem e invadissem aquelas cidades, muito mais. Há a necessidade espiritual de quem se colocar na brecha. E é como eu falei, mas eu oro tanto. Lembra da paciência? Lembra da paciência que aquele que se coloca na brecha tem que ter? Às vezes não vem agora, mas a paciência é uma das características de quem se coloca na brecha. A paciência que você tem que orar pela sua família, pelos seus filhos, pela sua vida, pelos seus negócios, pelos seus planos, a paciência. Pela aposentadoria, haja paciência. É necessário. Não é para qualquer um. Mas se mantenha, não vacile, não desista. Não desista. Não saia da brecha, porque a tua bênção é garantida. O Senhor garante. Estou buscando. Porque eu preciso abençoar, eu preciso salvar, eu preciso libertar, eu preciso curar, eu preciso de quem interceda, mas que não desista, que não saia da brecha. Não saia da brecha por amor à sua família, não saia da brecha por amor à sua vida, à sua alma. Não saia, porque o Senhor está procurando. E pronto a abençoar. Sabe, meus queridos, Jesus, ele tinha um hábito de oração. Quando nós nos colocamos, ou melhor, para que nós possamos nos colocar como brecha, como intercessores por nossa família, por nossa nação, para nós nos colocarmos nessa situação de tapar a brecha, não é? E ser o mediador, né? Porque nós vamos tapar essa brecha, nós vamos fazer o quê? Essa ligação daquilo que está afastado, daquilo que não está ligado. Nós vamos fazer essa ligação no mundo espiritual. Nós vamos fazer, não é? E ao fazer esta ligação, você se torna o mediador. E o mediador, ele tem, além da paciência, ele tem intimidade com Deus. E quais são essas brechas? Essas brechas são os nossos erros. Os erros dos nossos filhos, os erros da nossa família, o nosso erro, o erro do nosso cônjuge, as dificuldades, as enfermidades, as tribulações, as tentações que aparecem, as dores que aparecem, o sofrimento que aparece. Essas são as brechas. E nesse momento, amados, é difícil alguém
Tem sempre alguém que tenha uma resiliência, né? Olha, como é bacana. Fulano está passando por um sofrimento, mas está sempre animado, está sempre dando uma palavra. Mas isso é pouco, isso é raro. Isso é raro, não é? Aquela pessoa que está passando por uma luta e está dando glória a Deus. Eu vou passando pela prova dando glória a Deus. É difícil, não é? É muito difícil. Mas quando nós nos colocamos nessa intimidade com Deus, tudo se torna mais fácil. E como eu faço para ter essa intimidade com Deus? Você tem que criar um hábito de oração. E a oração é o hábito do de nos relacionarmos, do nosso relacionamento com Deus. A oração é isso. E o que é hábito? Hábito é algo que você faz tão normalmente que você não sente. Lembra quando sua mãe exigia que você escovasse os seus dentes? Não é? E você não lembrava? Agora, alguém pede para você escovar o dente? É normal, você levanta, vai para o banheiro, já lava o rosto, escova. Isso é hábito. Não pesa, é hábito. A oração também é assim. Um hábito de nos relacionarmos com Deus. Não é só para quando eu vou na igreja orar. Não, a minha vida é uma vida de oração. Eu vou na igreja orar com os meus irmãos, mas a minha vida é uma vida de oração. Eu não vou deixar para orar só aqui na igreja. A minha vida toda, a minha semana, o meu dia, eu oro. É um hábito. É um hábito tão grande que antes de eu deitar, eu agradecer a Deus as bênçãos que Ele me deu, agradecer a Deus as lutas também, porque elas me provaram que sem Deus eu não as teria vencido, e as que eu ainda não venci, eu creio em Deus que irei vencer, porque Ele me faz mais do que vencedor, em Cristo Jesus, não é? Quando eu acordo, eu tenho um hábito de falar com Deus, primeiro do que até antes, de falar com meu marido que está aqui do meu lado. É hábito. Então você cria, alguém já falou que se você repete uma coisa durante 21 dias, você continua fazendo sem pesar. Se você fez 21 dias, você vai... Uma vez eu tentei fazer um jejum de café. A primeira vez eu tomei remédio 2 dias para dor de cabeça. Consegui ficar 1 semana. Depois resolvi ampliar para 12 dias. Consegui. Depois resolvi ampliar. Amados, para resumir a história, eu fiquei mais de 1 mês sem tomar café. Porque eu fui fazendo aquele hábito, tendo aquele hábito, e eu consegui. Hoje eu tomo café normal, tranquilo, mas se Deus exigir que eu faça um jejum só de café, eu faço. Eu já fiz uma vez, ou a pior. É a primeira vez, né? Então aí eu comecei a perceber, mas se eu vim até aqui, eu vou mais adiante. E eu fui. Consegui 15 dias, falei, eu consigo mais 5 dias. Consegui 20 dias, eu consigo mais 5 dias. E fui. A oração, ela tem que ser assim na nossa vida, ela tem que ser um hábito. Para ninguém precisa cobrar mais. Assim como nós escovamos os dentes, assim como nós lavamos o rosto, e a nossa mãe não está no nosso pé brigando, puxando a orelha da gente, levando a gente na marra ao banheiro, para escovarmos os dentes, para lavar o rosto, né? Tomar banho, então, os meninos, então, é uma briga terrível, né? Mas é hábito hoje em dia. Está tão normal, não é? Tão normal. Assim é a oração. Esse hábito, ele faz o quê? Ele torna um relacionamento, o nosso relacionamento com Deus, de uma intimidade tão grande, que eu consigo entender quando o Espírito Santo me fala.
Mas como que você consegue entender? Se você tiver o hábito de ouvir a voz dele, você vai entender que é ele. Que é, ainda que Satanás venha com uma palavra. Lembra da tentação de Jesus? Ele usou a palavra de Deus. Mas ele esqueceu, quem estava ali tinha hábito de relacionamento com o Pai. Né? E ele não caiu no engodo, não. Quantas vezes nós caímos? Mas a palavra diz isso. Se você tem esse hábito com Deus, você vai saber que ele não falou aquilo dentro do contexto que estão colocando. Não foi esse contexto que Deus falou, não. Porque você tem o hábito da intimidade com Deus. Através da oração. Através da oração. Através da leitura da palavra. Você tem o hábito. Você conhece exatamente o que o teu Deus falou, porque você tem esse hábito. Quando nós rogamos a Deus por algo, quando nós vemos que aquilo se agiganta, o que está contra nós, o que está contra a nossa família, o que está ocorrendo em nossa volta, é tão maior, tão grande, a gente não sai correndo, assustado. A gente enfrenta. Sabe por quê? Porque nós sabemos que a força não está em mim. A força não está em minha oração. A força está naquele que ouve a minha oração. Naquele que me procurou para que eu me colocasse naquela brecha e orasse. E eu me colocasse e tapasse aquela brecha espiritual. Quando Moisés, ele desceu, né, ali do monte, depois de estar ali recebendo os 10 mandamentos, de estar ali recebendo a graça de Deus, ele chega, todo aquele povo estava o quê? Adorando o bezerro de ouro. Deus falou, não tem jeito não. Não tem jeito desse povo. Não tem jeito, eu tiro eles lá de uma escravidão de 400 anos. Eu faço o mar se abrir, rocha verter água, maná cair do céu. E eles não podem esperar uns dias. Enquanto nós estamos ali, Moisés estava em intimidade com Deus. Aí Deus falou assim, eu vou destruir todo esse povo. Moisés então se coloca na brecha espiritual. Senhor! Olha o que Moisés diz. Em Êxodo 32, versículo 30. No dia seguinte, Moisés disse ao povo, vocês cometeram um pecado terrível, mas eu subirei ao monte e me encontrarei com o Senhor. Outra vez. Olha a intimidade dele, olha o hábito dele, outra vez. Talvez eu consiga fazer expiação por este pecado. Moisés voltou ao Senhor e disse, que pecado terrível este povo cometeu. Fizeram para si deuses de ouro. Agora, porém, eu te suplico que lhes perdoe o pecado. Então Moisés se colocou ali, na brecha espiritual que aquele povo abriu. Aquele povo abriu um espaço tremendo entre eles e Deus. Através do quê? Da idolatria. Querendo adorar, fazendo com suas próprias mãos uma imagem para se colocar em adoração e crendo naquela imagem, rogando, adorando, se ajoelhando perante aquilo, colocado no lugar de Deus. Houve então uma brecha espiritual entre esse povo e o Deus verdadeiro. Deus falou, olha, vou destruir esse povo.
Moisés então se coloca na brecha e faz essa mediação. Senhor, não. Senhor, misericórdia. Misericórdia, é terrível o pecado deles. Mas olha, não tire os nomes dele do livro da vida. Se tirar, tira o meu também. E pela intimidade que Deus tinha com Moisés, Deus ouve a oração de Moisés. Então, amado, você quer ter a bênção na tua família, nos teus filhos, no teu trabalho, na tua vida, na tua nação, quer ver o Brasil melhor? Se coloca na brecha. Se coloca nesse relacionamento íntimo com Deus. E Deus ouve. Porque ainda hoje Ele procura quem se coloca na brecha. Esse rompimento, esse espaço, esse vazio que há, seja você a preenchê-lo com as suas orações. Em intimidade com Deus. Um hábito que você conheça Deus tão maravilhoso. Mas Moisés foi ousado. Moisés não foi desobediente, não foi rebelde. Ele foi ousado, sabe por quê? Porque ele sabia a quem ele estava pedindo. Ele falou assim, ele não vai tirar meu nome do livro da vida, não. Ele não vai tirar meu nome do livro da vida, não. Eu conheço ele. As misericórdias dele se renovaram esta manhã mais uma vez. E ele irá ouvir a minha oração. Ele irá ouvir o meu clamor por aquele povo rebelde, desobediente. Moisés sabia quem era esse Deus. Então, querido, lembre-se disso. Quando o cansaço vier, quando o desânimo chegar, lembre-se que as misericórdias do Senhor se renovaram mais uma vez. E mais uma vez volte-se a clamar pelo pedido. A clamar por sua família. A clamar por sua vida. A clamar por sua nação. Que o Senhor está buscando quem se coloca na brecha. Porque Ele deseja abençoar a tua família. Ele deseja abençoar a nossa nação. Que maravilha, não é? Que maravilha. Jairo, quando a filha dele estava enferma, lembra? Quando ele pede para Jesus, Senhor, a minha filha está enferma, alguém chega e fala assim, ei, não aborreça mais o mestre, não incomode mais porque a tua filha morreu. Aquela brecha, então, ali foi feita. Se Jairo ali não permanecesse ali naquela brecha, ele não teria visto o milagre da sua filha ser ressuscitada. E ele permaneceu. E a intimidade dele ali com Deus, a fé em Jesus tão grande, que ele falou assim, Senhor, nem precisa ir lá. Quando Jesus chegou lá, sabe a primeira coisa que Jesus fez? Aquelas pessoas, sai, só fica aqui o pai, a mãe e os discípulos. Sabe por quê? Porque quando ele chegou lá, as pessoas riam quando Jesus falou, ela não está morta. Ela não está morta. Olha o que diz o versículo 23, em diante de Marcos, capítulo 5. Minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Aí vai o versículo 39. E entrando, disse-lhes, Jesus, né? Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Aí eles riam. O versículo 40 diz que eles riam de Jesus. As pessoas às vezes riem da tua fé. Quando você fala assim, não, Deus vai me dar. Que fé, que creio, imagina. Amados, continua na brecha.
Continua na brecha, porque Deus é quem garante a tua vitória. Ele chama você, Ele está te buscando, está te procurando, se coloca na brecha. E vem comentários, vem palavras de desânimo para você desistir. Não desista, continue na brecha igual Jairo. Ah, tua filha está morta, está não. O teu pedido, o teu, não tem mais o que fazer. Ora, é aí que entra Deus. Ele ressuscita Lázaro depois de 4 dias. O que é o teu problema, a tua dificuldade? Ele chama a existência o que não existe. O que é uma burocracia, uma ordem do juiz, uma autorização de um instituto? O que é? Para Deus não é nada. Se coloca na brecha, irmão Eric. Continua na brecha. Continua a clamar. Não desista. Você não vai. Imagina se você vai conseguir. Fulano lá fez, não conseguiu? Não interessa. Eu sei a quem eu estou pedindo. O meu governo é Deus. É o Senhor Jesus. E quando que Jesus fez? Sai, tira esse povo daí. Afasta da tua vida pessoas incrédulas. Afasta da tua vida, dos teus ouvidos, do teu coração, pessoas que dizem palavras negativas. Blinda, não aceite. Blinda a tua mente, não aceite. Então Jesus retirou aquelas pessoas, sai. E ali só ficaram os pais e os discípulos. E Jesus falou para aquela menina, anda, levanta-te e anda. E depois ainda ordenou para os pais, quando ela levantou, ainda ordenou, dá comida para ela. Está muito tempo sem comer. Se colocar na brecha, interceder. Deus é tremendo, amados. Sabe, em Ezequias, quando Senaqueribe desafiou Ezequias, ele recebeu então o riso, né, do rei. Falou assim, olha, quem é o teu Deus? Cadê o teu Deus que eu destruí a cidade de fulano e tal, de Cicrano, Beltrano, aquele povo lá, aqueles deuses lá não salvaram, o teu Deus vai te salvar? O meu exército é muito maior, o meu armamento é muito maior, o meu poder é muito maior, não é? Mas Ezequias se colocou na brecha, e ele chega na presença de Deus, com intimidade, pois sucedeu, quando Ezequias se colocou ali, quando o rei Ezequias se colocou ali, diante de Deus, com intimidade, apresentando a carta ali, de desaforo, de afronta, de Senaqueribe, falando que ia fazer, que ia destruir, que todos, as nações que ele foi contra, ele destruiu, não seria agora essa nação que iria sair das minhas mãos, que iria ser poupada das minhas mãos. Senhor, olha aqui, nós somos pequenos, nós não conseguimos, mas eu me coloco aqui na brecha. E sabe o que Deus fez? O versículo 35 de 2 Reis 19, sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios a 185.000 soldados. Um anjo só. Ei, Deus não precisa de multidões. Um anjo só destruiu 180.000 soldados. Então, amados, se coloca na brecha. O que você está esperando para se colocar na brecha? Não desanime, continue firme. Lembre-se da característica de quem se coloca na brecha. Paciência. Paciência, não desiste. Amém? Querido Deus, obrigada, Senhor, porque as tuas misericórdias se renovaram mais uma vez esta manhã. Obrigada, Senhor amado, porque a tua palavra, tu nos dizes, Senhor, que procura, Senhor, alguém que se coloque na brecha para salvar, para livrar da maldade, da corrupção.
Ó Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos na brecha espiritual por nossa família, para que Tu venhas abençoar, venha livrar, venha, Senhor amado, curar, Senhor querido. Ainda que o médico diga não há cura, ainda que a ciência diz não há cura, Deus, nós permanecemos na brecha, rogando ao Deus que tudo pode. Senhor, ainda que as leis dizem você não tem direito. Senhor, eu espero do justo juiz, cujas misericórdias se renovaram mais uma vez nesta manhã, para que venhas e defenda a minha causa e diga, está liberado. O recurso eu envio, a liberação eu assino, e em nome do meu filho, eu concedo a vitória. Deus, nos colocamos na brecha por nossa nação. Assim como aquele povo, Senhor, assim como a cidade de Jerusalém, Senhor, estava, Senhor amado, totalmente tomada pela corrupção, pela maldade, pela roubalheira. Senhor, nós nos colocamos na brecha por nossa nação. Oramos, não desistimos, continuamos com paciência, porque sabemos que Tu nos busca para que venhamos a interceder, nos colocando na brecha, e Tu vens abençoar a nossa nação, porque Tu és fiel. Obrigada, Senhor. Obrigada pelas vitórias. Obrigada, Senhor, pelas orações, pelos milagres que nós ouvimos hoje. E pelos que nós colocamos em Tua presença, que nós apresentamos a Ti, como o rei Ezequias apresentou aquela carta de afronta, Senhor. Nós colocamos diante de Ti, Senhor. De joelhos nós colocamos aqui. E nós cremos que iremos receber. Não porque nós merecemos, mas porque Tua misericórdia se renovaram nesta manhã. E o Teu amor é infinito. Em nome de Jesus. Amém. Amém.